Bom, pessoal, então vamos para a nossa aula 6, né? Que é mistura de soluções com reação. Então a gente aprendeu na aula anterior, que é a aula 5, a gente viu as misturas das soluções com solutos diferentes, com solutos iguais, né? Mas sem acontecer reação química, né? Com solutos iguais também não tem como acontecer reação. Mas agora a gente vai ver o seguinte, a gente vai ver a mistura de soluções com acontecendo reação química. O que tem de novo nessa relação? Agora eu vou, antes de analisar, de fazer os cálculos, eu tenho que fazer uma avaliação da reação química que vai acontecer. Então eu vou ter os produtos da minha reação. E aí a ideia de cálculos de solução é a mesma quando a gente vai ter a relação da quantidade de matéria, do número de mols, da massa, em função do volume. Então vamos lá então. Nós vimos aí então a solução constituída por mesmo soluto e mesmo solvente, a mistura de soluções, né? Nós vimos quando a gente mistura soluções com solutos diferentes, né? Sem acontecer reação química, e agora a gente vai ver acontecendo a reação química. Então vamos lá para um exemplo prático, né? Então olha, se eu pego aqui uma solução 250 ml, ou seja, 0,25 litros de um ácido clorídrico, por exemplo, né, cuja concentração é 0,8 mol por litro, a gente chamou isso de A, e uma outra solução, 350 ml, ou seja, 0,35 litros de hidróxido de potássio, que é o KOH, cuja concentração é 0,4 mol por litro, a gente chamou de solução B, e a gente mistura essas duas soluções, agora eu tenho uma novidade aí. Qual a novidade? Toda vez que eu coloco o ácido na presença de uma base, ou um hidróxido, né, vai acontecer uma reação química. Então, nesse caso aqui, vai acontecer a reação entre o ácido clorídrico e o hidróxido de potássio. Bom, então a primeira coisa é escrever a equação química. Então, nós vamos fazer algum questionamento aqui para a gente tentar entender. Então, a reação que vai acontecer aqui é lógico, é HCl mais KOH, que é o hidróxido de potássio. Eu vou formar o quê? KCl. É lógico, pessoal, que esse KCl vai estar dissociado, né? Porque um sal ele vai estar na forma K+, e Cl-. Então a gente também pode calcular as concentrações dos íons de solução. Então essa seria a reação química aí. E aí a pergunta é o seguinte, a nossa reação será ácida, básica ou neutra? Então a gente tem que fazer essa análise. E como é que a gente faz essa análise? Eu tenho que determinar se existe algum dos meus reagentes em excesso. Então, primeiro, essa equação me fala que a proporção aqui é 1 de HCl para 1 de KOH. Então eu tenho que determinar, ou seja, para cada mol de HCl eu vou ter 1 mol de KOH. E eu tenho que determinar essas relações. Também é pedido aí para a gente, se a solução não for neutra, né, a gente determinar qual é a quantidade de matéria da substância que está em excesso, né, o número de mols. E aí ele pede para calcular a quantidade de matéria. Aqui a quantidade de matéria, a concentração em quantidade de matéria, mol por litro. Né? Se fosse a concentração em massa, seria gramas por litro. Ah, professor, mas e se eu pedir para me transformar para massa depois? É fácil, é só você relacionar mol com massa e pronto, não tem muito segredo. Bom, a concentração em quantidade de matéria, mol por litro, do sal presente no final da reação química, desse sal aqui. Então, esses são os questionamentos que a gente tem aí, por enquanto. Se eles não, então se eles não tiverem em proporção estequiométrica, eu tenho que determinar se está ácido, básico ou neutro. Como é que funciona isso? Se tiver excesso de ácido, o meio está ácido. Se tiver excesso de base, o meio está básico. Se tiver em quantidade estequiométrica, está neutro. Se tiver alguma da substância em excesso, eu tenho que calcular essas concentrações aí. Depois a gente vai ver que a gente pode determinar isso medindo pH e tal, mas mais no final do ano. Bom, então vamos lá então. Se eu pego então a minha solução de KOH, a ideia é a mesma, tá vendo? Uma solução desenha, pessoal, não tem problema desenhar não. 350 ml o volume, ou seja, 0,35 litros, e aí por aí vai. O meu HCl, 0,25 litros, não é isso? Você tem que ter atenção nisso, porque aqui, ó, ml, aqui eu quero litros, então você tem que fazer essa conversão aqui.
Se eu misturar essas duas soluções, então a solução final minha vai ter o quê? Um volume de 600 ml, ou seja, 0,6 litros. Bom, como vai acontecer essa reação química? KOH em meio aquoso mais HCl em meio aquoso vai produzir KCl em água mais água. Bom, professor, essa água, o volume que vai ser produzido dessa água não vai alterar? É muito pouco para provocar uma alteração aí no nosso volume final. Mas vamos lá. Então eu tenho 0,14 mols de KOH. Como é que achou isso, professor? O número de mols não vai ser igual a concentração vezes o volume? Concentração de KOH 0,4 vezes volume 0,35 te dá 0,14. 0,2 de HCl, que seria 0,8 mol por litro vezes 0,25. E aí, quem está em excesso? Esse HCl está em excesso, porque a proporção é o quê? 1 para 1. Para cada 0,14 mols de KOH, eu preciso de 0,14 mols de HCl. E quanto que eu vou produzir de KCl? Também 0,14, porque é 1 para 1 produzindo 1. Então eu vou ter uma produção aí de 0,14 mols de KCl, porque o meu reagente limitante, eu faço isso em função do meu reagente limitante, vai ser o KOH. Bom, então essa é a análise que a gente faz ali. Então vamos lá então, pessoal. Se a gente tem aí 0,14, 0,20, 0 no início e 0. Esse está em excesso. Só estou transcrevendo de novo o que estava no outro slide, pessoal. Então esse é o meu reagente limitante. Vai reagir 0,14 meu reagente limitante, vai consumir 0,14 meu reagente em excesso, vai formar 0,14 de KCl, forma também 0,14 de água. Então, esses são meus reagentes, esses são meus produtos, né? Quanto vai sobrar do meu KCl, do meu KOH? 0. Quanto sobra do meu HCl? 0,6. Respondemos a primeira pergunta lá. Quanto vai ser formado de KCl? 0,14. E quanto vai ser formado de água? 0,14. Então, olha, quanto eu tenho em excesso de HCl? 0,6 mols que eu tenho de excesso aí. Então, o meu reagente limitante é o meu KOH, meu reagente em excesso é HCl. Então, o meu meio está o quê? Ácido, básico ou neutro? Então, o meu meio está ácido. Qual o número de mols de KCl formado? 0,14 do sal. Então, eu tenho essas relações aí, que seriam o que sobra no final, 0 desse aqui, 0,6, 0,14 e 0,14, né? Então, uma solução ácida, básica ou neutra? Solução ácida. Por quê? O ácido encontra em excesso. Caso a solução não seja neutra, que no nosso caso é ácida, né? Qual a concentração em mol por litro da reação de solução em excesso? Então eu tenho, sobrou quanto? 0,06 mols. E quantos litros eu tinha? 0,6. Então a concentração vai ser quanto? 0,1 mol por litro. Então, olha, concentração de HCl seria número de mol de HCl dividido pelo volume. Número de mol seria quanto? 0,06, que é o que sobrou, dividido pelo volume, 0,6 litros, 0,1 mol por litro. Qual a concentração do sal que foi formado? Então, sal que foi formado, 0,14. 0,14 dividido por 0,6, que te dá 0,23 mol por litro. Então, simples, né? Então, quando eu tenho uma reação, quando eu tenho mistura de soluções, que eu tenho reações que podem acontecer, você vai escrever a sua equação, vai determinar o número de mols, quem é o reagente em excesso, se existir, quem é o reagente limitante, qual vai ser o número de mols produzido e calcula as novas concentrações. É fácil. Ah, professor, e se tivesse me pedindo massa? Era só você transformar aqui, ó, 0,23 mols por litro. Então você vai determinar um mol de KCl, quantos gramas? 0,23x, uma regra de 3 básica aí para determinar isso. Tranquilo, pessoal? Fácil, né? Então essas seriam as concentrações. Aqui tem um exercício que é
exatamente igual ali o que a gente fez. Qual a diferença aqui? Para cada 2 mols de KOH, eu preciso de 1 mol de H2SO4. Então a proporção aqui é 2 para 1 e forma o quê? 1 mol de sal. Então você tem que fazer essa proporção então. Ou seja, você tem lá, por exemplo, vamos ver aqui o exemplo aqui, ó, 300 ml, 0,2 mols por litro, então o número de mols aqui seria 0,6 mols, né? Então, para 0,6 mols de KOH, eu precisaria de 0,3 de HCl, H2SO4. Eu tenho isso? Aí você tem que verificar. Você tem aqui. Se não tiver, o nosso reagente em excesso vai ser o KOH. E aí nosso reagente limitante vai ser H2SO4. Se tiver mais do que 0,6, né, aí o meu reagente em excesso vai ser o H2SO4. A gente já discutiu isso lá em estequiometria. Tentem resolver isso aqui. Se tiver dúvida, me procurem para a gente estar tirando dúvida, tá joia? Então aqui mais um exercício, bem parecido com o que a gente fez aí agora. E aí eu tenho HCl e NaOH. E aí no final eu quero as concentrações, olha, das espécies iônicas. É muito tranquilo também. Ah, por que, professor, tranquilo? Eu fiz lá, você escreveu o KOH, o KCl. Pois é, mas lá, se você imaginar que ele está na forma dissociada, está na forma K mais e Cl menos. É a mesma coisa, então não tem diferença. E o mais aí, obrigado pela atenção. Tá joia? Aí qualquer dúvida, me procurem para a gente estar tirando dúvida.